Você que tem acompanhado a nossa série Como Acalmar a Alma Aflita, esse é o último vídeo desta série e hoje nós traremos a palavra sobre perseverança. Vamos estudar no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz assim: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quando se fala sobre guardar a palavra da minha perseverança, nós vamos usar o verbo para que a gente possa trazer lições e compreender o que o texto tenta nos comunicar. Guardar significa montar guarda, proteger, conservar incólume e vigiar. Como podemos conservar incólume? O patrimônio, os bens, a palavra que nós devemos guardar em nosso coração. Nós temos alguns textos que iremos abordar para trazer o conhecimento sobre essa palavra, como perseverar, como passar pela prova. Primeiro vamos tratar em Deuteronômio capítulo 28, você pode ler o texto de 1 a 9 se você quiser, mas eu trarei apenas o início do versículo que fala que Deus pede ao seu povo para guardar a sua palavra, para que sejam capazes de receber a promessa de Deus. Diz assim o texto: Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Nós temos que levar em consideração que a série que vem de bênçãos nesta palavra traz para nós a ideia de que Deus tem um propósito em nos abençoar. É claro que nós precisamos cumprir a nossa parte. Então devemos guardar a palavra para que nós tenhamos capacidade de alcançar a resposta da promessa de Deus. A promessa do Senhor, ela é para todos nós. Salmo 119, versículo 11, Davi diz: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é uma das formas que nós podemos guardar a palavra do Senhor, para não pecar, preservando a nossa alma de contaminações externas, de influências, do nosso meio, do nosso ambiente, da nossa sociedade, da nossa vida. Salmo 141, versículo 3 e 4, também Davi fala assim: Põe em guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Veja só como aquele que teme ao Senhor, que quer guardar-se incólume das influências negativas, de todo o mal que nos circunda. Então, é essa forma, guardando a palavra, pedindo ao Senhor, orando: Senhor, guarde a minha boca, guarde a minha maneira de ser, guarde a minha própria vida. Jesus também ensinou-nos a esse respeito, de que nós devemos amar a palavra do Senhor, e quando nós amamos a palavra do Senhor, nós estamos amando ao Senhor. Em João capítulo 14, versículo 15, diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Em João capítulo 14, versículo 21, logo em seguida, ele diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse texto nos traz uma ideia de que nós podemos amar ao Senhor, e amar não é apenas uma expressão vazia, uma declamação, um louvor que às vezes a gente fala, não é um culto de lábios apenas,
Porque é muito fácil a gente cantar, adorar, estar junto de outras pessoas, pensando em que nós estamos adorando a Deus e, no entanto, nós não temos compromisso com a sua própria palavra. É esse compromisso que nós precisamos ter. É essa vigilância que nós devemos ter. Jesus não somente nos comanda a amar a palavra, mas também quando você já conviver com ela, e isso faz parte da sua experiência, da sua maneira de viver, criando um estilo de vida totalmente diferente na sua maneira de ser, ele também pede agora que você vá e ensine as outras pessoas. Isso está num texto que nós conhecemos como a Grande Comissão, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é uma palavra maravilhosa que nos fala acerca não somente dessa atividade, dessa missão que nós temos de encaminhar outras pessoas também a conhecerem a palavra e colocarem essa experiência de vigilância na sua própria vida. Nós vamos ver agora como nós devemos nos comportar desta forma, não sermos ociosos, não sermos impacientes, mas sermos de fato operosos e que nós venhamos a manter a nossa frutificação. Essa frutificação é a nossa vigilância. Então há dois tipos de vigilância na própria Bíblia que Jesus nos ensina. Em Mateus capítulo 24, 42 e 44, existe um texto que diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 e 44. Então, a primeira forma profética de vigilância aqui seria que você não deixe que sua casa, o Oikos, o templo do Espírito Santo, venha a ser assaltado, venha a ser arrombado. Você deve pôr em segurança, montar guarda, saber esperar na palavra, saber orar, pedir a Deus graça para que você possa continuar vivendo na presença do Senhor. Mateus 25, capítulo 11, versículo 13, diz assim: mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. No segundo contexto de vigilância, a gente percebe a preparação, o zelo. Guardar aqui é uma experiência interna sobre a questão de o azeite representar o Espírito Santo. Manter-se cheio do Espírito Santo é uma forma de vigilância. Você precisa continuar crendo que Deus irá operar no teu coração e que você tenha essa forma prática de viver na presença do Senhor, mantendo-se vigilante a tudo. Observe que Jesus explica e nos esclarece a maneira com que devemos receber a palavra e deixar ela no seu coração. Na parábola do semeador, Jesus fala sobre isso. Em Lucas capítulo 8, versículo 13 diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. É apenas escolher essa parte do texto por causa da palavra provação, porque nós estamos falando sobre provação. O texto ele tem outras experiências, a semente ela cai na beira do caminho, cai também em terreno espinhoso, cai nas pedras, né? Mas nessa parte aqui ele explica para os seus discípulos, quando os discípulos pedem a ele: Senhor, nos explica essa parábola. E ele diz que essa palavra é recebida com alegria, mas não cria profundidade, não tem raiz. Por essa razão, ela por um tempo vai estar ali fazendo o seu efeito,
Mas quando vem a provação, as pessoas se desviam. E é por essa razão que nós estamos falando sobre esse texto. E eu queria trazer agora o que é que significa provação. A palavra vem do grego peirasmou, que significa provar, experimentar. No texto ele usa duas formas. Primeiro, peirasmou, sobre a hora da provação, e o peirassai, que é o verbo agora pôr em prova, pôr à prova, experimentar. Há uma diferença entre guardar da e o guardar na. No texto, Jesus fala, também o guardarei da hora da provação. Mas tem outros textos que eu queria trazer para você. É o falar do guardar na. Nós estamos acostumados com esse, porque o guardar da seria isento, seria poupado, preservado, não participa daquele evento, daquela provação. E guardar na, você participa da provação, mas você será protegido nela. Quais são os textos que nós podemos ver a esse respeito? Salmos 91, versículo 11 e 12 diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele diz que guardem você em é uma preposição também. Em a forma na. Então, guardar na. O segundo é guardar da hora da provação. Apocalipse 3, 10, 11, que nós citamos, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Com isso eu quero trazer em memória que Jó, ele não foi guardado da sua provação. Sadraque, Mesague, Abednego não foi guardado da fornalha. Daniel não foi guardado da cova do leão. Jesus não foi guardado da tentação no deserto, nem da cruz. Mas todos esses foram guardados nas suas provações, no tempo da provação. Porque Deus tem um propósito nelas. Deus tem um propósito na provação. Tiago explica isso muito bem. Capítulo 1, versículos 3 a 4, diz assim: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem nada. Tiago sabe que a perseverança produz maturidade, experiência com o Senhor e torna-nos melhores. Ele quer que nós sejamos aprovados, para que nós venhamos a receber a coroa da vida. No versículo de número 12 do mesmo capítulo de Tiago, ele fala isso: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A promessa existe de ser guardado da provação, conforme Apocalipse 3, versículo 10. O texto está em grego ektes horas peirasmou, que significa fora da prova. O ek é uma preposição de, fora também. Isso sustenta aquela teoria que nós não iremos passar pela grande tribulação. É um verso que coloca no nosso coração um consolo no meio do caos, que apesar de que sabemos que haverá a grande tribulação e nós estamos experimentando o chamado princípio das dores, todavia Jesus nos sustenta na sua própria palavra, dizendo: haverá terremotos, guerras, pestilências, mas não é o fim. Existe uma coisa que ainda vai ocorrer, que é pregar o evangelho do reino, e depois virá o fim. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.
Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esses textos que eu acabei de falar estão no Salmos de número 25, versículos 10, 12, 14, respectivamente. E fala também em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Queria trazer essa palavra que o Senhor sabe livrar da provação. Lembre-se que Jesus é fiel. Mateus 24, 35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Por isso, aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio vocês nenhuma tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e versículo 13. Então, se você guardou, você sabe que Deus também vai te guardar, conforme Apocalipse 3:10. Conserve o que você tem. Mas como é que você guarda a palavra da perseverança? Guardando a nossa alma e preservando das contaminações que podem comprometer a nossa fé. É sermos sal, é sermos luz, não sermos insípidos e nem apagarmos nossos candeeiros, deixando-se cumprir o aperfeiçoamento que nos conduzirá à coroa da vida. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Isso está no Salmo 121, versículo 7 e versículo 8. Que Deus abençoe. Saudações de paz a todos.